Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Financeira. E hoje eu quero conversar sobre um assunto muito maneiro, eu acho, muito do cotidiano. Eu gosto bastante de falar sobre assuntos assim. Eu vou abrir o jogo para você aqui. Eu prefiro até falar sobre assuntos do cotidiano do que falar sobre assuntos, enfim, um pouco mais polêmicos ou assuntos um pouco mais robustos. Eu gosto mais, eu sinto mais prazer, parece que eu estou falando mais eu posso falar de forma mais simples, eu posso falar com pessoas mais simples, e eu posso falar com aquelas pessoas que realmente estão vivendo o dia a dia e não fingindo que entendem tudo do mercado e querendo falar de um jeito robusto, etc. Então, assuntos simples assim me dão prazer de gravar um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre a diferença do DOC e do TED. É uma coisa muito engraçada porque eu fui entender essa diferença não faz muito tempo, lógico, né? Faz algum tempo, fazem mais de 2 anos, porém não faz muito tempo. Então, eu me perdia muito, eu me mananava muito, eu não sabia o que fazer, que horas fazer e como fazer. E quando eu aprendi, foi muito interessante, porque eu falei, caramba, isso aqui é importante, né? Vamos passar, a primeira oportunidade que eu tiver, vou passar isso aí para o pessoal na Universidade Financeira. Então, eu acho que como eu, você, todo mundo, qualquer brasileiro já teve uma dúvida de que transferência usar, que modalidade de transferência usar na hora da gente fazer essa transferência financeira, ok? Além das tradicionais formas que existem, como o depósito em caixa eletrônico ou no caixa físico, existem duas opções para fazer uma transação, que é o DOC e é o TED. A questão é que normalmente a gente não sabe o que significa cada uma e quais são as características de cada uma. Essas duas transações, elas estão disponíveis nos bancos brasileiros, ok? E podem ser feitas por meio do internet banking, caixa eletrônico e nos caixas presenciais. Elas vão servir para enviar dinheiro para contas do seu banco ou de outras instituições ou para terceiros, certo? Bom, seja eles pessoas físicas, sejam eles, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas ou até mesmo para você mesmo. Um episódio recente, eu estava aqui fazendo uma transação. Eu acabei fazendo uma transação online com um valor um pouco maior do que eu normalmente fazia. Minha assinatura eletrônica foi bloqueada. Eu não consegui fazer e eu estava minha agência lá no Rio de Janeiro, na capital. Eu moro na região serrana. Aí eu fui numa agência do meu banco aqui e sentei na frente da minha gerente falou que não podia resolver, que só na minha agência. Bom, para encurtar a história, ela teve que criar uma outra conta para mim. Eu tô com duas contas no mesmo banco, duas contas iguais na mesma modalidade. Você sabe que eu não uso conta corrente, então tô com duas contas poupança na mesma modalidade, ou duas contas poupanças e duas contas no mesmo banco, na caixa. E aí, cara, eu tive que fazer uma transferência do DOC da minha conta para outra, até eu ir no Rio num dia de semana para poder resolver isso, que é algo que, enfim, requer um certo esforço meu e eu prefiro ficar dentro de casa e resolver tudo de casa mesmo. Então, eu tenho que fazer, e normalmente eu faço muito uso de um DOC de uma conta minha para outra conta própria minha. Então, se você achava que não tinha como fazer isso, fique sabendo que tem como fazer mesmo. Bom, as regras valem para todos os casos, tá? Seja DOC do Banco Caixa, seja DOC do Banco do Brasil, Itaú, Santander, HSBC, enfim, Unibanco, Bradesco, qualquer banco desse, Citibank, qualquer banco desse, ok? Bom, vamos lá. Vamos entender o DOC então. O Banco Central ele vai definir o DOC como documento de crédito, certo? A transferência bancária ela tem um limite no DOC, que é 4.999,99, ou seja, R$ 5.000. Você só pode transferir até R$ 5.000 num DOC e só pode ser feita por uma instituição, o DOC só pode ser feito por uma instituição autorizada no Banco Central, certo? O valor, o que acontece? Ele é creditado no dia útil, e vai pegando isso, porque daqui a pouco eu vou falar do TED, e essa vai ser já basicamente a diferença, tá? Ele vai ser creditado no dia útil seguinte para transações feitas até 9h59. Após as 10 horas, o dinheiro vai ser transferido apenas no segundo dia útil, tá? Que a gente chama de D mais 2, tranquilo? Então, primeiro dia útil, D mais 1, é o dia de hoje, mais um dia útil, beleza? Bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você programar um DOC para as 11h30 de segunda-feira, ele só vai ser acreditado na conta para onde você enviou, seja sua, de um terceiro, pessoa física ou jurídica, na quarta-feira. Mas se você agendar para as 9, que é antes de 9h59, o valor vai estar na conta na terça-feira. Tranquilo? Agora, se você quiser agendar um DOC em feriado ou um final de semana, o que acontece? Você só vai conseguir programar a transação para o primeiro dia útil seguinte. E só depois de confirmada é que o prazo de crédito vai começar a valer. Ou seja, vai ser D mais 2 no mínimo. Tranquilo? De qualquer forma, vai ser D mais 2. Então, vamos entender a TED?
Vamos lá. A transferência eletrônica disponível, que é o que significa TED, foi criada pelo Banco Central em 2002, tá? Com a intenção de suprir uma bagunça que estava no mercado central, na questão de transferência bancária, fechamento de caixa e etc. Beleza? Se não me engano, eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu só não estou me lembrando o título agora, porque não era um título relacionado a TED. Tranquilo? Mas depois, se eu achar o vídeo, eu coloco o vídeo aqui na anotação desse vídeo. Vamos lá. Alguns bancos eles estabelecem um limite máximo para TED, alguns não, certo? E os limites máximos para TED, quando eles são estabelecidos, eles são negociados com o cliente. No caso, o cliente quem somos? Somos nós, eu e você. Mas, para fazer uma transferência, você precisa de um limite mínimo, certo? Você precisa ter pelo menos R$ 500 para fazer um TED. Bom, o valor, o que acontece? Qual a diferença principal do TED para o DOC aqui? Além dessa questão de limite, tá? Que varia, o DOC, a gente tem limite mínimo 0, tá? Qualquer limite, você pode fazer uma transferência de DOC de 10 centavos, não tem problema. E você só tem um limite máximo de 4.999,99, beleza? O TED normalmente não tem limite máximo, mas ele tem um limite mínimo de 499 ou R$ 500, certo? Vamos lá. Principal diferença agora com relação a prazo. O valor ele é acreditado na conta do beneficiário poucos minutos, tá? Não é na hora, mas são poucos minutos após a autorização, desde que essa transação seja feita até às 17 horas. Se você agendar um TED depois desse horário, o valor só vai aparecer na conta do beneficiário no dia seguinte. Então você tem que ficar bem atento a isso. Essa questão do limite do horário para quando o dinheiro vai ser acreditado. Muitas vezes, quando você vai fazer uma transferência, você tem uma data máxima que você quer que esse dinheiro chegue. Nós, como brasileiros, que costumamos deixar tudo para a última hora, quantos de nós não tivemos que já fazer um TED correndo porque a gente precisava urgentemente que aquele dinheiro caísse na conta, não é verdade? Acho que ninguém nunca não passou por isso. Então, fica aqui a dica para você manter essa atenção nessa questão do horário e quando vai cair de acordo com o horário que você fizer, tanto o DOC quanto o TED. Bom, qual é a diferença principal entre o DOC e o TED? Como eu disse aqui, é o tempo que o valor demora para estar na conta do beneficiário, está disponível lá. Outra diferença, e que também pode ter, é o custo, que é entre enviar um dinheiro de um DOC por um TED e por um... vamos lá. Entre enviar dinheiro através de DOC ou através de TED, pode variar o custo, certo? Então era isso que eu tinha para passar para você. DOC e TED é um assunto muito interessante, é uma mão na roda, tá? É uma forma magnífica de fazer uma transferência financeira, magnífica mesmo, muito cômoda, mas você precisa entender esses dois gaps. Tanto a questão do preço, que varia entre um e outro, a questão do limite, tá? E a questão do tempo em que esse dinheiro vai cair na conta. Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira, e amanhã tem mais vídeo aqui na Universidade Financeira, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.